Para Você Ver mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Nosso tema hoje são as charges, os cartoons e tirinhas que foram publicados na Tribuna Metalúrgica e ajudaram a transformar o movimento sindical do ABC e do Brasil. Chegou o momento de contar um pouco da história do país pelos quadrinhos. Dá uma olhada nas campanhas dos metalúrgicos do ABC através de tirinhas por melhores salários e condições de trabalho durante os governos Sarney, Collor e FHC. A proposta era ter uma tribuna metalúrgica que ela fizesse a voz, dos trabalhadores contrária à voz da grande imprensa que defendia os interesses de outros políticos, da direita, de empresários, etc. Então a tribuna veio uma proposta diferente, que era levar a informação verdadeira para os trabalhadores, era contar o que de fato acontecia na economia, acontecia na política nacional naquele momento. O preço do frango tá bom, hein? Olha bem, tá em promoção. Ei, até que isso aqui não tá caro. Que comprona a gente teria feito se eu não estivesse desempregado, hein? Pesquisas mostravam, que o trabalhador ele fazia questão de ter a tirinha, Era uma ferramenta fundamental, para a compreensão dos trabalhadores daquele momento. Ela traduzia, ela aproximava a linguagem, ela ajudava o texto, a compreensão do texto. Tinha aquelas fases das campanhas salariais, de greves, que eu lembro que a gente pegava sempre um mote de relevância nacional, por exemplo, Copa do Mundo, Fórmula 1, para chamar a atenção, e fazer uma brincadeira, uma sátira em cima daquilo lá, para introduzir no desenho aquela mensagem de campanha salarial, de greve, etc. Mãe, tem um homem na sua cama! É seu pai, meu filho. É que hoje ele não fez hora extra. O trabalhador que fazia hora extra, ele tirava a possibilidade de emprego de um monte de trabalhador que queria entrar, para o trabalho. Às vezes não tinha essa dimensão de solidariedade. Falou, a gente está vivendo uma época de uma crise de emprego. Você fazendo hora extra, você está tirando o emprego de um monte de cara que está aí fora do mercado. Então a gente começou a fazer uma campanha forte contra as horas extras. Era um momento de muita repressão, era um momento de pacotes econômicos sendo editados uma vez por ano, tinha um. Então havia uma censura velada, tinha tido greve, todos os anos tinha greve, a partir de 78, na época da campanha salarial. Então os metalúrgicos eram assim o centro das atenções do país como movimento social, como a retomada do movimento dos trabalhadores. Olha, acorda, peão! Acorda, peão! Minha consciência. Trabalhador, você está sendo enganado, precisa ter, vamos lutar. Então aí foi criada a figura da corda, Então era o peão com a corda no pescoço. Coluna do Sombra. Tem um alface na minha salada de bichinhos. Se o José, o Pedro, o Joaquim ou o João aparecesse, ele era demitido da empresa. Então ele trazia a notícia da empresa, uma empresa qualquer, Mercedes, Cofap, ou qualquer empresa, ele trazia a notícia. Se ele aparecesse o nome, no dia seguinte ele nem entrava na empresa. Então nós não podemos identificar quem é o João, quem é o Joaquim. Vamos identificar através de quem? O Sombra. A gente queria provocar, entendeu? Provocar o peão, de provocar o que ele pensava, questionar o universo que ele estava vivendo. Isso eu achava muito interessante. Então era um período que tinha essa liberdade. Sessão da tarde. Esses desenhos do Gloob Gloob são baratos, né, filhão? É, né, pai? E o senhor nunca que ia poder ver se não estivesse desempregado, né? Eu só quis mostrar o lado bom. E eles tinham boas sacadas, não é mesmo? Essa ideia da coluna do Sombra para não identificar o trabalhador que trazia as informações é uma delas.
E foi assim, buscando esse tipo de saídas, que essa categoria conquistou tantos avanços, né? Você já conheceu o João Ferrador, aquele metalúrgico invocado que chamava os companheiros para a luta através da tribuna metalúrgica. Agora você vai conhecer outros personagens que também fizeram história e que acabaram virando o apelido de alguns metalúrgicos da época. Sufoco! É arroz do governo? Pressão de chefete? O centro está se fechando. Eu me sinto apertado. A máquina está esperando. Inibido. O negro era o peri de periferia, né? Eu queria um pouco de deboche, isso que era verdade. Um personagem que fosse mais abusado. Então eu coloquei lá um negro da periferia e muito abusado, muito debochado com o patrão, né? Essa era a intenção, de tratar não só as questões ali da fábrica e tal, mas também questões gerais, de política. Olha aí, ó. A economia está se recuperando, a indústria crescendo, meu emprego está garantido, a produção nunca foi tão alta, mas os Estados Unidos... Eu criei o Chilique, que era o medo. Nós vivíamos ainda no período da ditadura, as empresas eram extremamente repressivas, né? Então, muita gente tinha medo de participar da luta, como até hoje. Hoje, por motivos diferentes. Hoje é para não perder emprego. Naquela época também. Mas, além da questão da perda do emprego, tem aquela repressão. As chefias eram extremamente autoritárias, né? Mimi, a metaleira. Tanta vida lá fora, não aguento mais ficar fechada nessa maldita fábrica. Ô, dona Mimi, não é porque a senhora está na hora de almoço que pode ficar assim aí à vontade. E esses caras ainda têm coragem de falar em pacto social. E aí, com o surgimento do Rock in Rio, aí eu criei uma personagem chamada Mimi, a metaleira. Porque os metaleiros que surgiram na época, o Rock in Rio, aquela... Então... era uma novidade, né? E eu falei assim, pô, aí está um bom canal de comunicação. Eu atingi os jovens, as mulheres e, ao mesmo tempo, esse movimento de rock e tal, né? Aí ela começou a falar do problema da mulher. Carolina em Quem Veio Primeiro? E Deus criou o homem. Companheiros, companheiras, brasileiros, brasileiras, homens, mulheres. O que você acha disso? Sempre o masculino na frente do feminino. Quer saber mesmo? Eu acho esses masculinos os filhos de mamãe. Teve a Carolina, que o universo metalúrgico sempre foi um universo muito masculino. Era muito mais naquela época, né? E foi curioso, porque causou um reboliço com as feministas que não entenderam a proposta. Eu falei, não, calma, me dá um prazo, não vou matar o personagem agora, me dá um tempo, que é só uma apresentação. Dá um tempo que eu quero cuidar com carinho, levar por questões mais abrangentes. Mas ela está entrando e eu quero já de pronto marcar essa diferença de sexo. Os trabalhadores arrumavam forma e meio de se identificar com algumas figuras das charges, né? Às vezes até colocando algum tipo de apelido, né? Algum companheiro dentro da indústria. E houve, sim, de fato, essa identidade, essa identificação dos trabalhadores com as charges. Foi apelidado de Peri, porque o Peri ele só tinha um cabelinho, né? Só tinha uns cabelinhos na cabeça. E eu, na época, eu rapava a cabeça, né? E tinha um supetinho. E muitas vezes o pessoal falava mal do sindicato e eu contrapunha, né? Olha, seu Peri, que tudo se realize para o senhor neste ano que se inicia. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Muito dinheiro no bolso, que é bom. Você não vai desejar, né, ó? Para você ver, a identificação entre os personagens e os metalúrgicos era tanta que eles até se confundiam. E com certeza os patrões e as chefias também se reconheciam nas charges. Depois do intervalo, vamos ver a previsão que um cartunista publicou na Tribuna Metalúrgica e ele acertou em cheio. Até já!